Quero convidar você para abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o último capítulo, no verso 11. Ontem eu estava em casa e em determinado momento estava fazendo algumas coisas lá. Deus falou comigo sobre aquilo que eu vou falar com vocês. Eu espero que o seu coração esteja aberto para ouvir essa palavra. Não deixe que nada e ninguém roube isso de você. Se o teu vizinho começar a cutucar você, você fala para ele assim: quieto, o Senhor está falando. E não é por causa de mim, não, é por causa do Senhor. Para mim você não precisa reverenciar nada, não, mas por causa do Senhor. Então, se alguém ficar aí te incomodando, você fala assim: fica quieto, agora é a hora de ouvir. Tiago diz isso, né? Estejam sempre prontos para ouvir e tardio para falar. Então agora é o momento de você ouvir a voz do Senhor. Abriram aí 2 Coríntios, capítulo 13, último capítulo, versículo 11, diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Vou repetir mais uma vez, é apenas um versículo, então eu vou pedir para você mais uma vez voltar os seus olhos e prestar atenção. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Feche seus olhos só mais um instante. Senhor, esta é a sua palavra. Esta é a sua palavra, e eu te peço que o Senhor fale com este povo amado e querido, Deus, Senhor. Quanto a mim, o Senhor conhece as minhas limitações, sabe muito bem quem eu sou. E se tudo aquilo que faço, Senhor, não faço de mim mesmo, mas faço na força do teu Espírito que em mim habita. Este Espírito que em mim habita também venha assentar cada palavra em cada coração. Te peço, te suplico, Senhor, que esta palavra não venha a ser roubada, que esta palavra, Senhor, encontre espaço em cada coração, e que ela possa, Senhor, levantar uma tenda em cada coração, que não seja uma semente perdida, mas que seja uma semente plantada em boa terra. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Meus irmãos, por alguma razão, eu acredito que para Deus e também para a nação de Israel, o nome da pessoa, de certa forma, trazia consigo a identidade da pessoa. Se nós formos pensar em Abrão, que assim era chamado Abrão inicialmente, Deus, quando faz o chamado para Abrão, Ele diz: a partir de hoje você não será mais Abrão, mas você será chamado Abraão, que traz o significado pai de multidões, porque assim ele seria. E quando a gente olha na Bíblia, a gente percebe que todos os nomes ele tem um significado. Quando você olha para Jacó, a gente sabe como foi o nascimento de Esaú e Jacó, e por incrível que pareça, o nome Jacó no início, depois virou Israel, mas Jacó ele era enganador, alguém que estava traindo, e a gente sabe que no momento do nascimento ele estava ali segurando o pé do irmão, né? E na Bíblia nós vamos encontrar alguns nomes com algum significado. Eu até peguei alguns aqui só para lembrar você. Abraão, pai de multidões. Noa ou Noé, de longa vida. E não é à toa que Noé viveu 950 anos. Não viveu pouco. Alguém aqui quer viver 950 anos? Mesmo que quisesse, meu amigo, não tem mais jeito. A Bíblia diz que
olha, se chegar até 80 já é enfado e canseiro. Tá certo que algumas pessoas chegam de uma certa forma saudável, né? Mas a gente sabe que já tem um certo desgaste, mesmo que não esteja doente, mas já sofreu alguns desgastes, né? Principalmente nas juntas. Aí chega no final, você tem que juntar tudo e aguardar a volta do Senhor, né, irmão? Pastor Esmeralda. Lucas, o nome Lucas significa o iluminado. Gabriel, homem de Deus. João, agraciado por Deus. Olha só, é interessante pensar no nome de João, agraciado por Deus. Foi o único apóstolo que não morreu torturado, que tentaram até torturar ou colocar ele dentro de um latão de óleo fervendo, colocaram ele, mas ao retirar ele saiu de lá completamente ileso. Foi um homem agraciado por Deus. Pedro, que significa rocha, e o Senhor disse assim: olha, hoje você vai ser chamado Pedro, rocha, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí eu aproveitei e peguei o nome dos meus filhos, né? E aí você pega o nome de um, tem que pegar o nome de quase todos, né? Maressa. Alguém sabe o que significa Maressa? Aliás, quando fala o nome Maressa, todo mundo, Vanessa, Marissa, eu falei, não, Maressa. Chegaram a chamar até de Maresca, mas Maressa estava difícil de chamar. Maressa significa aquela que vai à frente, a principal, a vitoriosa. E agora eu vou encher a bola dela, a mais bela. Que eu posso fazer, Michele? E a mais bela é o significado do nome. Aí peguei o nome da Michele, é aquela quem é com Deus, a mulher que é com Deus. Pedro, já falei. Quando você olha para o versículo que nós lemos, ele fala assim: olha, se vocês andarem dessa forma, Deus estará com vocês. E existe um nome na Bíblia que traz a tradução dele, que significa Deus conosco, chama-se Emanuel. A tradução do nome Emanuel significa Deus conosco. O apóstolo Paulo, quando ele encerra esse 13º capítulo aqui, que é o último capítulo da carta que ele escreveu segundo aos Coríntios, ele dá a sua saudação, as saudações finais, dizendo o seguinte: e o Deus de amor e paz estará com vocês. Se nós pudéssemos traduzir de uma outra forma, diríamos assim: e o Deus de amor e paz estará convosco. O Emanuel estará com vocês todos os dias da sua vida. Meus irmãos, nós sabemos que não existe lugar em que Deus não possa estar. Não existe um lugar que você possa viajar neste mundo que você consiga se esconder de Deus, que você consiga se ocultar de Deus, que se torne impossível Deus achar você. E eu quero aproveitar o ensejo, tomar emprestado o Salmo 139, fique tranquilo que eu não vou ler ele todo, ele é comprido, mas eu vou ler do verso 7 até o verso 12. O salmista diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também o Senhor lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Esse salmo ele acaba confirmando, ele acaba sinalizando para a gente que não existe nenhum lugar em que o homem possa se esconder de Deus. Não existe nenhum lugar em que o homem possa se ocultar dos olhos de Deus. Mas eu quero fazer aqui uma breve distinção de Deus estar em todos os lugares e de Deus estar conosco. Quando a gente fala de Deus estar em todos os lugares, a gente está falando de um coletivo geográfico. Deus está aqui, em meio a este povo maravilhoso, está. Mas se do outro lado do mundo, e com certeza está havendo um culto, ou um momento de oração, um grupo de pessoas estão reunidos, Deus também está lá. Deus não se limita à geografia, ou seja, é impossível que Deus não possa estar aqui e ao mesmo tempo estar do outro lado do mundo.
E nós chamamos a nossa atenção agora para um dos atributos que ele tem, que é o atributo de onipresença. É uma capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares. Isso é inexplicável, porque nós sabemos que a lei da física nos ensina que um corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Se eu estou aqui na igreja, eu não posso estar na minha casa. Se eu estou na minha casa, eu não posso estar aqui na igreja. Por isso que é bom, se você segunda-feira estiver em casa, no momento da oração, então venha para cá, porque você não pode mandar o seu espírito para cá e deixar o seu corpo em casa. É necessário que você venha juntamente com ele, para você poder orar também. Agora, Deus estar conosco se refere já ao individual geográfico. Assim como Deus está comigo se eu estiver sozinho na minha casa, Deus pode estar com você do outro lado do mundo. É muito mais do que Ele estar presente em meio à multidão. Quando Deus está conosco, significa que Ele está bem perto. É muito mais do que, por exemplo, eu posso dizer para vocês que eu estou aqui com vocês, mas eu posso dizer que eu estou aqui com o Douglas, eu estou junto com o Douglas. Não significa que eu não estou com vocês, mas eu estou muito mais perto do Douglas aqui. Então, a questão de, quando a gente pensa no atributo de Deus de onipresença, que Ele está, não está limitado ao espaço. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, coletivamente, mas Ele também pode estar individualmente com cada um de nós. E por conta disso, nós podemos então falar que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Independente do lugar onde você esteja, Ele é o Emanuel. E estar conosco, meus irmãos, nos dá a ideia de cuidado, nos dá a ideia de proteção, nos dá a ideia de companheirismo, nos dá a ideia de parceria, nos dá a ideia de estar lado a lado. Eu sei que nós somos pessoas que às vezes temos a necessidade de sentir, de tocar, de tatear alguma coisa para confirmar que aquilo está perto da gente. Mas nós sabemos que Deus é Espírito. E mesmo que nós talvez não sintamos por conta da condição que se encontram os nossos sentimentos, as nossas emoções, por mais que nós não possamos vê-lo, porque Ele é Espírito, mas Deus está nesse lugar. E melhor do que Deus estar no lugar onde está reunido o seu povo, é você saber que Deus está com você. Sabe aquele momento em que você vai deitar na sua cama, e talvez você vai deitar e não tem ninguém ao seu lado. Deus está ali com você também. Os versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo afirma que a presença de Deus estará com eles. Só que ele diz o seguinte: desde que eles observem e vivam determinados valores. Eu quero voltar para o versículo que eu li aqui com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Se você fechou, abre. Ele diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Olha o que o apóstolo Paulo diz: procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E aí ele faz o fechamento dizendo: e o Deus de amor e paz estará com vocês. Existe uma ministração que nós fazemos no PEC. Para quem não sabe o que é o PEC, muitas vezes nós esquecemos de falar aqui. PEC é pregando o Evangelho à criatura. São 5 ministrações, é um conjunto de 5 ministrações onde nós apresentamos as boas novas de salvação para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Ninguém está dizendo que ele não tem uma religião, que ele não crê em Deus, ou que ele de repente não crê até em Jesus. Mas como a tarefa da igreja é anunciar as boas novas de salvação, nós fazemos isso através do PEC. Então, voltando ao nosso assunto, ele diz assim: olha, eu vou estar com vocês. Existe um ditado muito comum que as pessoas dizem assim: Deus está em todos os lugares, por isso Deus está comigo. Existe um versículo que diz o seguinte: perto está o Senhor daqueles que têm o coração contrito, daqueles que têm o coração quebrantado. Ele não está dizendo só da presença, mas ele está dizendo da proximidade. E quando você olha para esse versículo, então você precisa repensar a proximidade de Deus e a presença de Deus. Ou seja, se o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, obviamente, aqueles que têm o coração endurecido, aqueles que têm um coração resistente, não que Deus não esteja presente, mas a proximidade com Deus está muitas vezes regulamentada devido à condição em que se encontra o coração.
Eu queria essa noite falar com vocês a respeito disso. Quais são os valores que perpetuam a presença de Deus conosco? Ou seja, o Emanuel. Porque dizer que Deus está conosco não é muito difícil. Mas o apóstolo Paulo ele deixa muito claro. Quando ele termina a carta aos Coríntios, ele diz assim, mais uma vez: procurem aperfeiçoar-se, exortar-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E aí então, o Deus de amor e paz estará com vocês. De certa forma o Senhor diz assim: o Senhor deseja estar com vocês. O Senhor deseja ser o Deus conosco. O Deus que está com vocês deseja estabelecer um relacionamento de proximidade. Mas ele diz assim: é necessário, para que essa proximidade diminua entre você e Deus, para que haja uma maior intimidade, é necessário que vocês observem essas orientações. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você essa noite. Sobre quais são esses valores que perpetuam a presença do Emanuel na nossa vida. E por que o Emanuel deseja que isso aconteça? Nós já falamos que cristianismo não é uma religião. Por isso nós não convidamos ninguém para ser crente, ou para ser protestante, ou para ser do Ministério Atos. Não, o convite é para que você estabeleça um relacionamento de intimidade com Jesus, com Deus. Crer em Deus é uma coisa, estabelecer um relacionamento com Deus é algo muito mais profundo. Então eu queria essa noite com vocês, fim de tarde, já início de noite aqui, falar um pouco sobre esse Emanuel estar conosco, mas que você preste bastante atenção, para que esse Emanuel marque presença na sua vida. É necessário que você não seja indiferente a esses valores que o apóstolo Paulo anuncia previamente, antes de afirmar que o Deus poderoso, o Emanuel, estaria com eles a todos os instantes. E a primeira verdade é que Emanuel estará conosco enquanto esmerarmos sempre no aperfeiçoamento. Apóstolo Paulo, quando ele estava falando assim, procurem aperfeiçoar-se, ele está dizendo assim: olha, quando Cristo te achou, quando Cristo te descobriu, quando Cristo te salvou, você era uma pessoa. Era uma pessoa que era guiada pela sua alma, pelos seus sentimentos, pelas emoções, pelas vontades, que tinha valores, mesmo que talvez depois de conhecer o Evangelho, você venha a perceber que os valores que você tinha não eram valores, mas eram ilusões. E apóstolo Paulo fala assim: só que agora você renasceu, agora o seu espírito foi vivificado, agora você tornou-se uma nova pessoa. E por conta disso, o apóstolo Paulo diz assim: procurem aperfeiçoar-se. Aperfeiçoar-se nesse sentido, dentro do contexto, ele está dizendo que à medida que o tempo vai passando, eu tenho que procurar me submeter ao processo de santificação, de tal forma que à medida que o tempo vai passando, eu não me torne mais parecido com aquele que eu era, mas eu me torne mais parecido com aquele que me salvou, o nosso Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Versículo 11 ele diz: procurem aperfeiçoar-se, e ele conclui: e o Deus de paz estará com vocês. Meus irmãos, quando Cristo nos salvou, todos os pecados que nós havíamos cometido, seja ele qual for, quando ele nos salvou, a Bíblia diz que ele nos justificou de todos os pecados. Ou seja, não é necessário você carregar nenhuma culpa por conta de pecados que você cometeu. A partir daquele momento que você entrega a sua vida a Cristo, então o ato de santificação é realizado por Deus em seu benefício. Ou seja, Ele te perdoa de todos os pecados que você cometeu até o presente momento. E depois então, que Ele te justificou de todos os pecados, então Ele pede licença através do Espírito Santo para que Ele possa realizar, não um ato por você, mas um processo em você chamado santificação. E a santificação nada mais é do que você tornar-se cada vez mais semelhante com aquele que é o teu Salvador. É você começar, de certa forma, a atender aquilo que o Espírito de Deus ministra no teu espírito, do que muitas vezes aquilo que a sua natureza de pecado fica reivindicando a todo momento. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, procurem aperfeiçoar-se.
Procure aperfeiçoar-se no amor. Procure aperfeiçoar-se no processo de santificação. Procurem crescer rumo à maturidade cristã. Porque a vida com Deus, ela começa com um ato de Deus nos justificando. Depois ele se desenvolve em nós com um processo nos santificando, e ele consuma em nós, glorificando esse corpo, que é o momento em que, depois da morte, nós seremos ressuscitados, e esse corpo será o quê? Transformado. Aí então consuma-se o processo e o ato que é a salvação. Então o apóstolo Paulo está dizendo, como ele já justificou você e ele vai glorificar você, nesse ínterim, ele vai desenvolver em você a santificação. Então procure aperfeiçoar-se nisso. Porque se você procurar se aperfeiçoar no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, se submeter àquilo que o Senhor propõe através do Evangelho para você, o Deus conosco, o Emanuel, estará com você todos os dias da sua vida. Mas é necessário que você se submeta, que você se aperfeiçoe. Eu digo isso com amor, meus irmãos. Às vezes existem pessoas que elas nascem de novo, elas começam o processo de santificação, mas por alguma razão elas acabam estagnando. E infelizmente o tempo vai passando, e ao invés de nós nos aperfeiçoarmos no caráter de Cristo, nos aperfeiçoarmos no amor uns aos outros, na comunhão uns com os outros, às vezes nós estagnamos, não crescemos mais. E olha o que diz Atos capítulo 7, versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha só que interessante. Quando ele está falando para um grupo de cristãos. E ele está dizendo o seguinte: embora esses cristãos tenham nascido de novo, e na vida deles agora existe a presença do Espírito Santo, ainda existe uma luta, não para favorecer, de certa forma, aquilo que o Espírito está dizendo para que nós vivamos, mas existe uma luta contra o Espírito que habita em nós, para que a gente não venha fazer a vontade dele. Ele está dizendo, vocês estão agindo da mesma forma que os seus antepassados, estão resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo está ministrando ao coração de vocês, querendo transformar vocês dia após dia, mas vocês resistem a essa transformação. Eu, como pastor, não estou dizendo que eu sou um exemplo, mas como pastor a gente ouve muitas histórias, e dentre as histórias que a gente ouve, a mais comum que eu sempre ouço é o seguinte: pastor, olha, eu recebi a Cristo, Cristo tem abençoado a minha vida, o Senhor tem sido maravilhoso na minha vida, mas olha, eu nasci assim, eu tenho esse problema, e isso eu não mudo. Ora, a palavra de Deus diz para nós que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, e tudo se fez novo. Espera um pouquinho. Por isso que eu digo a palavra nada e a palavra tudo, ela tem uma abrangência muito grande. Ele fala, olha, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é alguma coisa que se fez novo em sua vida, mas tudo se fez novo. Ora, se tudo se fez novo, então tudo aquilo que era velho não existe mais. Eu sei que existe uma luta constante do Espírito contra a carne, mas hoje você tem um aliado, que é o Espírito de Deus na sua vida, aquele que te dá as coordenadas, aquele que te orienta, aquele que te consola nos momentos difíceis, aquele que te instrui, não aquele que te consola, mas aquele também que está sempre te fortalecendo. Emanuel estará conosco todos os dias da nossa vida, enquanto nós nos esmerarmos sempre no aperfeiçoamento. É necessário que você se aperfeiçoe, que você se sujeite ao Espírito e não resista ao Espírito. Todas as vezes que nós resistimos ao Espírito, nós estamos impedindo de sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus, de sermos mais parecidos com Ele, e acabamos nos tornando cada vez mais parecidos com a gente mesmo. João capítulo 2, verso 5 diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está
aperfeiçoado. Sabe quando é que a gente se aperfeiçoa no caráter de Cristo, no amor uns pelos outros? Quando a gente vive uma vida de obediência à palavra. Não existe um outro caminho, não existe uma outra fórmula, se é que podemos chamar isso de fórmula. Não existe um outro jeito, não existe um atalho em que transforme a sua vida se você não se submeter o quê? Em obediência à palavra de Deus. E é quando nos submetemos à obediência à palavra de Deus, é que o amor de Deus está aperfeiçoado em nossa vida. Nós sabemos que o maior desafio do cristão não é amar os próprios cristãos, embora infelizmente dentro da igreja existem pessoas que são cristãos, nasceram de novo, vamos dizer assim, mas que às vezes não conseguem olhar um para o outro. Existem pessoas que saem da igreja, não só dessa, de outras igrejas, porque tiveram problemas com o irmão e ao invés de resolver a situação, elas vão embora. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: olha, se você obedecer a palavra, o amor de Deus está aperfeiçoado em você. Agora, como é que pode haver um aperfeiçoamento do amor em nós, se não queremos nos submeter ao crivo da palavra? Queremos transformar a palavra, mas não queremos que a palavra nos transforme. Segunda verdade, Emmanuel estará conosco enquanto mantivermos o cuidado um pelo outro. Versículo 11 diz assim: exortem-se mutuamente. E ele conclui: e o Deus de paz, de amor, estará com vocês. O processo de exortamento, o processo de ajuda, o processo de você se colocar à disposição do irmão, que a palavra exortação não é só de corrigir no aspecto de chamar a atenção, mas de corrigir com a intenção de recolocar a pessoa no caminho, se é que ela saiu do caminho, de reconduzir ela dentro dos passos aonde ela precisa estar na palavra do Senhor. E ele está dizendo então: olha, o Emmanuel vai estar conosco, mas ele vai estar conosco enquanto nós mantivermos o cuidado um pelo outro. Exortem-se mutuamente. É eu falando com o pastor Esmeraldo e dizendo: pastor, não é assim. E o pastor Esmeraldo fala assim: pastor Mauro, é verdade. E o pastor Esmeraldo falou comigo: pastor Mauro, também não é por aqui, é por aqui. E é assim que a gente vai crescendo. Mas é somente desse jeito, quando a gente mantém esse cuidado um pelo outro, é que o Emmanuel estará conosco todos os dias da nossa vida. Nós vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas estão tão preocupadas de alcançar o sucesso, que não estão mais preocupadas se outras pessoas que estão ao lado dela estão conseguindo pelo menos ter o mínimo daquilo que precisa. Porque a palavra-chave em sua vida: eu quero ser um sucesso, eu quero alcançar, eu quero realizar os meus sonhos. Mas sabia que existem sonhos que podem ser realizados na vida de outras pessoas através da sua vida? E que muitas vezes, não porque Deus não possa, mas que muitas vezes algumas coisas ainda não aconteceram na vida de determinadas pessoas, porque o veículo que Deus quer usar para que essa pessoa alcance aquilo que ela deseja alcançar é você e eu. É necessário que nós cuidemos uns dos outros, saibamos quais são as necessidades, o que é preciso. E se nada pudermos fazer dentro de determinada situação, que possamos sempre lembrar em oração pelos irmãos que estão sofrendo, que estão passando dificuldades. E aí então o Emmanuel estará conosco todos os dias da nossa vida. Mas é necessário que a gente mantenha esse cuidado um pelo outro. Olha o que diz Tiago 3,16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Sabe o que me chamou a atenção nesse versículo de Tiago, André? O que me chamou a atenção foi o seguinte: olha, ambição egoísta, aquele negócio, sabe, eu quero muito uma coisa porque eu quero para mim. Mas pior do que isso, ele está dizendo, nesse lugar, pessoas que pensam assim, a confusão. Ele diz assim, e toda espécie de males. Ele está dizendo assim, ó, aonde há um egocentrismo, uma centralização no seu próprio eu, ali é a porta para abrir qualquer tipo de mal, para entrar na vida da pessoa. A ambição egoísta, além dela gerar confusão,
ela é a porta de entrada para toda espécie de mal na vida daquele que é egoísta, na vida daquele que só está pensando em cuidar dele próprio. E agora com muito amor, mas eu preciso falar isso para vocês. Você foi salvo por Cristo, não foi? Foi salvo por Cristo. Quanto tempo faz que você não traz uma vida para Cristo? Você só está tentando se manter no Evangelho, orando, pedindo força para o Senhor, mas existe alma se perdendo, amigão. Existem pessoas indo para o inferno. E você está buscando sucesso, realização dos sonhos, querendo as coisas para você, as almas estão se perdendo. O Emmanuel estará conosco, mas enquanto nós mantivermos o cuidado um pelo outro, não só por aqueles que não são da fé, mas por aqueles que são da fé também. Eu sei que existe uma certa barreira quando você tem uma necessidade em comunicar para outras pessoas que você está tendo essa necessidade. Por quê? Não leve a mal o que eu vou dizer, porque isso existe dentro de você, existe dentro de mim, existe dentro de todos nós. Não é vergonha. A gente precisa admitir uma coisa, é orgulho. Eu descobri isso, que muitas vezes a gente não se pronuncia na necessidade, não é por vergonha, não é por orgulho. Mas existem pessoas que talvez estejam passando necessidades, estão com dificuldades pelo menos, mas é necessário que você abra a sua boca, você fale. E quando você estiver bem, você não se esqueça de que tiveram pessoas que te ajudaram, e agora chegou o momento de você se colocar na posição das pessoas que te ajudaram um dia e começar a ajudar outras pessoas. Um dia você estava perdido, um dia o seu destino era o inferno, meu amigo, e de lá ninguém tira. Entenda o que eu vou dizer, nem Deus. Depois que você estiver no inferno, nem Deus vai tirar as pessoas de lá. Então é muito bom nós dizermos que o Emmanuel está conosco, é verdade. Ele está aqui, ele está na China, ele está no Japão, ele está em todos os lugares. Mas melhor do que a sua onipresença é o Deus conosco, ele está comigo. Agora, ele diz, o apóstolo Paulo diz assim, olha, e o Deus de paz estará com vocês. Mas é necessário que vocês exortem-se mutuamente, seja um apoio um para o outro. Se você vê que alguém está caminhando em direção errada, então corrija. Não vou falar nada porque a pessoa pode não gostar. Você não está aqui para agradar ao homem, você está aqui para agradar ao Senhor. E é por amor à alma que muitas vezes nós temos que ser incisivos naquilo que falamos. Eu sei que algumas pessoas podem achar grosseiro quando dizer, você recebeu a Cristo? Não, então saiba que você vai para o inferno. Se você não tiver encontro com Cristo, é para lá que você vai. Não vou naquela igreja, falou que eu vou para o inferno se eu não receber Jesus. Mas essa é a verdade, filho. E eu estou te falando porque eu te amo. Mais vale uma verdade que venha doer em você do que uma mentira que venha afagar o seu ego. Fui naquele lugar, o pastor só fala que você é um sucesso, que eu vou vencer. Não tem aquele negócio de ficar falando que vai para o inferno, não. Mas a verdade é essa. A Bíblia diz só um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Senhor se não for através dele. Não fique protelando. Emmanuel estará conosco enquanto nós mantivermos o cuidado um pelo outro. E a gente pode fazer isso seguindo aquilo que Mateus 7,12 diz. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Nós nos tornamos em ótimos pedintes, mas em péssimos ofertantes. Eu não estou dizendo ofertante de oferta, de dinheiro aqui. A gente sabe muito bem o que a gente gostaria que o outro, ou a gente sabe muito bem o que a gente queria que o outro fizesse pela gente. Mas a pergunta não é essa. Aliás, o caminho não é esse. O caminho é perguntar para nós mesmos se aquilo que eu gostaria de receber é aquilo que eu estou oferecendo. É fácil você dizer, eu gostaria que alguém fosse me visitar, ou que alguém fizesse isso por mim.
Mas e você, está fazendo isso por outros? Porque o conselho de Mateus 7,12 é esse: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que esses outros façam a você. Ou seja, a iniciativa não tem que ser do outro, a iniciativa tem que ser sua, tem que ser minha. Terceira verdade: Emmanuel estará conosco enquanto nutrirmos o mesmo modo de pensar. Versículo 11 ele diz assim: tenham um só pensamento. Passou ali a ditadura do cristianismo agora? Já não basta a ditadura da toga, agora a ditadura do cristianismo. Tem que ter só um pensamento. É claro que você é uma pessoa inteligente, você sabe o que eu estou querendo dizer para você. Quando ele diz aqui, tenham um só pensamento em relação às coisas de Deus, ele diz: quando vocês tiverem um só pensamento, o Deus de amor e de paz estará convosco. Eu sempre digo aqui, nós temos alguns discipulados, né? O primeiro discipulado, depois que a pessoa é batizada, chama iniciando a caminhada. O iniciando a caminhada, ele tem a responsabilidade de ensinar os princípios elementares da palavra de Deus, sabe? É mais ou menos assim: você vai ser alfabetizado espiritualmente. Não que você não seja alfabetizado, mas sabe quando você não sabia nem ler e escrever e começou a aprender A de abelha, B disso, C daquilo, você foi sendo alfabetizado? Então esse iniciando a caminhada é uma alfabetização para aqueles que ainda não têm conhecimento das verdades espirituais. Depois do segundo discipulado, nós chamamos de andando juntos. Qual é a responsabilidade desse discipulado andando juntos? A responsabilidade do andando juntos é que nós tratamos dos mais diversos temas. Mas qual o objetivo? O objetivo é para que, quando alguém vier perguntar para mim sobre um determinado assunto, a resposta que eu darei a essa pessoa será a mesma resposta que o Gustavo dará, será a mesma resposta que o Pedro dará, será a mesma resposta que o Franklin dará, será a mesma resposta que o Danilo dará. Não terá uma resposta diferente, terá uma só resposta. Quando foi escrito isso, diz: olha, tem um só pensamento, e o Deus de paz e de amor estará com vocês. Está dizendo assim: é necessário que vocês pensem de igual forma no que diz respeito à mensagem do Evangelho. Por isso eu sempre digo, meus irmãos, eu amaria que essa igreja estivesse cheia, mas é necessário que você que aqui está tenha um só pensamento, porque assim o Emmanuel se manifestará. O Emmanuel estará não só no meio de nós coletivamente, mas estará individualmente com cada um de nós. Mas é necessário que haja um só pensamento. E um só pensamento, você já deve ter escutado essa ilustração, mas vale a pena lembrar nesse momento. Um só pensamento é muito mais do que você juntar batatas. Se você olhar dentro de um saco, você fala: o que tem aqui? Batata. Mas você consegue pegar uma por uma. Ter um só pensamento é você cozinhar essas batatas e transformar essas batatas num purê. E você nunca mais vai conseguir identificar qual que era a batata A, a batata B, a batata C, a batata maior, a batata menor, a batata mais gorda, a batata mais fina, porque tudo vai se transformar em purê. É isso, é ter um só pensamento. Paulo já escrevia isso aos Coríntios. Ele dizia assim: se vocês tiverem um só pensamento, é necessário que assim seja, para que não haja entre vocês divisões. Primeira Coríntios 3:4. Olha o que o apóstolo Paulo fala: pois quando alguém diz: ah, eu sou de Paulo, eu gosto de Paulo, o outro diz: ah, não, eu gosto de Apolo, e ele diz assim: vocês não estão sendo mundanos? Depois do texto, se você seguir, diz assim: mas quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Quem que é Pedro? Eles são nada mais, nada menos, apenas servos de Cristo. Nenhum é mais importante que o outro. Cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. Emmanuel estará conosco quando nós nutrirmos o mesmo modo de pensar. Pastor, mas eu posso pensar diferente? Eu não penso como vocês pensam aqui. Você tem duas saídas. Primeiro, argumente, né? Se você pensa de uma forma diferente, você precisa ter bala na agulha, né? Quando eu digo bala na agulha, você precisa ter argumento. E argumento, é claro, não daquilo que você aprendeu, mas argumento dentro da palavra de Deus. E se contudo, com os seus argumentos ou com os meus, você não for convencido, eu diria para você: se aqui está te fazendo mal, existem muitas igrejas que você pode ir e ser uma bênção. Mas aonde você for, tenha o mesmo pensamento lá. Seja uma bênção. Não lute contra
os pensamentos existentes dentro do lugar. Seja uma bênção nesse lugar. Porque assim o Emanuel estará conosco. Ele só estará conosco quando nós nutrirmos o mesmo modo de pensar. 1 Coríntios 1,10, ele dá um conselho. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico. Olha só que ele dá uma dimensão diferenciada da oração. Ele diz assim: eu oro, eu intercedo. Ele está dizendo: olha, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Aprenda a concordar uns com os outros no que diz respeito aos valores do reino, naquilo que vocês falam, para que não haja entre vocês o que? Olha o que diz: para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, e dentro desse pensamento num só parecer. Eu me lembro de uma vez, logo no início da igreja, nós estávamos vendendo a ideia do PEC, até hoje ainda vendemos, com a intensidade infinitamente menor, mas ainda vendemos a ideia do PEC. Então nós falamos: o PEC pode ser feito em casa, o PEC pode ser feito coletivamente, o PEC pode ser feito assim. E aí uma pessoa diz assim: pastor, mas também não poderia ser feito dessa outra forma? Eu falei: pode, filho, o importante é que você faça. Se vai ser em casa, se vai ser na igreja, se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ser na rua, se vai ser dentro do carro, não importa. Eu me lembro até hoje de uma moça. Eu estava numa outra igreja, na Igreja Batista Palavra Viva, e tinha uma discipuladora lá. E ela falou assim: pastor, eu estou com dificuldade. Ela quer ser discipulada, mas o marido não quer que vá na casa. E ela sai tarde do trabalho. E eu só encontrei um meio para discipular essa moça. Eu falei: qual foi o meio que você encontrou? Ela falou assim: ela tem o carro, ela fica dentro do carro dela. Eu falei: então vai lá e faz dentro do carro. Não tem problema. O importante é que você anuncie. E ela foi lá, discipulou, anunciou, e a mulher teve um encontro com Cristo, entregou sua vida a Cristo. Não sei onde está hoje, mas certamente ela ouviu a palavra do Senhor e entregou sua vida a Cristo. Mas é necessário que a gente fale, tem um só pensamento, uma só direção, para que não haja divisões. E aí então o Emanuel estará conosco todos os dias da nossa vida. E por último, meus irmãos, Emanuel estará conosco enquanto elevarmos a comunhão ao primeiro nível. Se eu perguntar para você o que é mais importante para você dentro da igreja, talvez você diga assim: pastor, para mim o mais importante é isso, o mais importante é aquilo, o mais importante é aquilo outro. Mas eu diria para você, uma das coisas mais importantes dentro da igreja é a comunhão. É você chegar aonde você vai chegar e saber que as pessoas que ali estão junto com você são pessoas como você, que estão lutando, que têm as suas dificuldades, e que se porventura, em meio à caminhada, no meio da jornada, de repente ele tropeçar com palavras, como eu estava pregando ontem, tropeçar com palavras, e talvez te ferir, você seja suficientemente espiritual para dizer assim: eu te perdoo, meu irmão, mas vamos continuar juntos, para que a comunhão prevaleça. Quantas pessoas saem da igreja por motivos tão banais, porque brigaram, ou porque desentenderam, ou porque não concordaram. Nós precisamos elevar a comunhão em primeiro lugar, no primeiro nível. Olha, o irmão tem essa limitação, mas não é por causa disso que eu vou fugir dele, ou vou mandar ele embora. Ontem eu estava no cabeleireiro, tudo bem que estou pagando caro agora, porque 10 minutos o cara cortou meu cabelo. Várias vezes ele falou assim: a minha mãe vai na igreja, minha mãe vai na igreja. E citou algumas coisas, eu percebi: esse cara já teve um passado na igreja. E ontem eu tomei coragem, né? Não é questão de coragem, porque eu não gosto às vezes quando tem muita gente, de repente começar a argumentar, conversar com a pessoa e ela não quer se expor, tem outras pessoas. Como só estava eu e ele, eu falei assim: me diga uma coisa, senhor Olivar, sua mãe é cristã? Da igreja tal, meu irmão disso aqui, minha irmã daquela lá, disso aqui. Eu falei: e você? Ele falou assim: olha, eu já fui, há muitos anos não sou mais. Eu falei: o que aconteceu, querido? Ele falou assim: olha, eu trabalhava numa fábrica onde se fazia copos de cristais. Ele começou a descrever como é que fazia, tinha até que soprar um canudo para encher lá. O irmão Esmeralda deve conhecer mais ou menos isso aí, né? E aconteceu
aconteceu que ele era um bom profissional, e por ser um bom profissional, Vanderlei, ele era convocado para trabalhar às vezes até o domingo, porque precisavam dele. E ele ia, assim, eu ganhava bem, eu ia, e eles precisavam de mim, até porque eles exportavam essas taças, e vinham até franceses lá para ver como é que eles confeccionavam, como é que eles construíam. E por conta disso ele começou a faltar na igreja aos domingos, até que um dia convocaram ele para que ele aparecesse lá, fizeram uma assembleia dizendo assim: olha, a partir de hoje você está desligado da igreja, você não tem vindo mais aos cultos, então você está desligado. E acredite em vocês ou não, meus irmãos, aí tem o momento da votação. Quem é que concorda com isso, né? Aquele monte de gente, vamos colocar assim, erguendo a mão. E pior de tudo, dentre as pessoas que ergueram a mão estava a própria mãe dele. Nunca mais esse homem voltou para a igreja. Tudo bem, ele é responsável pela escolha que ele fez, adulto, vacinado, né? Mas que essas pessoas, de certa forma, são responsáveis por influenciar na decisão que ele tomou? Sim. Por quê? Porque não consideraram que a comunhão, acima de tudo, independente do tempo que ele tinha, não vinha no domingo, mas vinha na terça, se não vinha na terça, vinha na quinta, seja lá o dia de culto que fosse, mas no domingo não estava dando, e também era um tempo só, era final de ano, só para poder suprir a necessidade da entrega. Não, fizeram uma assembleia e excluíram. A partir de hoje você está excluído da igreja X. Meu Deus, e a comunhão? Pasmem vocês, meus irmãos, como pastor, eu já ouvi pessoas dizerem para mim: pastor, eu não gosto de lá porque eu não tenho comunhão fulano. Eu falei: como é que vai ser no céu? Terá compartimentos? Você que não se deu muito bem lá na terra com isso aqui, esquenta a cabeça não, que vou colocar isso aqui na periferia do céu, porque ele era casca dura, você eu vou botar lá em Alphaville do céu. Não vai ter isso aí, gente. O Emmanuel estará conosco, mas enquanto nós aprendemos a elevar a comunhão ao primeiro nível, mais importante. Se você tiver problema comigo, ou com algum irmão, resolva, não vai embora não, fique aqui. E se de repente um dia você decidir ir embora, vai embora não porque você brigou, porque desentendeu com você, talvez porque você mudou para muito longe. Embora ontem eu fiquei sabendo de um negócio que eu falei assim: puxa vida. Ontem eu estava aqui na igreja Comunidade Batista Aliança, pastor Cláudio, e ele disse assim: pastor, eu falei assim, que hora que vai começar? Está marcado 7 horas, né? Ele falou assim: pastor, sabe como é que é? O pessoal às vezes chega um pouco atrasado, né? Eu sei que na sua igreja não é assim. Eu falei: meu amigo, é a mesma coisa, você marca 7, chega 7h30, marca 7h30, chega 8, marca 8, chega 8h30, é difícil, aí em todo lugar é desse jeito, não tem jeito. Ele falou assim: se bem que eu tenho que levar em conta que algumas pessoas vêm de muito longe. Eu falei: de onde vem? Tem pessoas que moram em Interlagos. Gente, vocês têm noção do que é Interlagos? Hã? Outra lá de Taboão da Serra. Ela vem de Taboão da Serra, ela vem de Taboão da Serra para participar do culto. E é interessante, você acredita que as pessoas que moram perto chegam atrasadas, e quem mora em Taboão da Serra e mora em Interlagos são os primeiros que chegam antes da hora de começar o culto. É algo que não dá para compreender, né? Não dá para entender, André? Você pode me explicar, André? Você pode me explicar, irmão João? Tem explicação? Quem mora em Interlagos chega antes de quem mora na esquina. Não tem explicação, né? É isso aí. O irmão João vem de quinta-feira. Você sabe onde o irmão João mora? Ele mora lá perto da estação Dom Bosco, né? É longe daqui. E você pensa que ele tem carro? Ele não tem carro não. Tem moto? Também não tem moto não. Bicicleta? Não sei se ele tem. Mas ele vem de ônibus. E se eu não tomar cuidado, ele chega primeiro que eu aqui. Outro dia eu vi ele chegando, saí correndo para abrir. Eu falei: não, ele pode chegar primeiro que eu. É uma vergonha, eu moro a 500 metros. O irmão que mora lá do outro lado da estação José Bonifácio, eu vou chegar depois dele. Vai, chega aqui. Emmanuel estará conosco. Mas enquanto nós elevarmos a comunhão ao primeiro nível. Olha o que diz Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tiago faz uma pergunta capciosa, vamos dizer assim. Não é bem isso, mas aquela que, sabe quando você pergunta assim com uma malícia? Ele fala assim: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês?
O problema das brigas, das contendas, não é o que está fora, é o que está dentro. E por quê? Porque a comunhão não está elevada o quê? Ao primeiro nível. Por que maridos, esposas brigam um com o outro, mas decidem continuar? Porque se toda vez eu fosse me separar da minha esposa, que a gente briga, eu acho que o cartório teria dito assim: meu amigo, outra vez você vai casar? Divorciou, casou? Fica lá na tua. Porque eles querem, eles relevam, entendem um ao outro, pedem perdão um para o outro e acerta a situação, vai embora. Assim deve ser o convívio na comunidade cristã também. Quando a gente coloca a comunhão e leva ao primeiro nível, a gente fala assim: olha, aconteça o que acontecer, haja o que houver, o importante é que eu esteja bem com meu irmão. Isso que é mais importante. Ah, mas ele é meio bocudo, não tem problema, é o jeito dele, mas ele também, o senhor vai trabalhar, mas eu quero estar bem com ele. Cada um tem um jeito. Talvez você não goste do meu jeito, que nem eu gosto do meu jeito. Às vezes nem eu. Às vezes eu converso comigo mesmo e falo: meu amigo, quando você vai mudar? Sabe aquele soliloquio da alma? Você conversando com você mesmo? Você vai mudar ou não vai mudar? Todos, olha, estou cansado de você. Agora, se eu canso de mim, imagine com pessoas que se relacionam comigo, minha esposa, meus filhos. Às vezes eu sou objeto de zombaria lá em casa, né? Quando eu fico nervoso, né, Rita? Alguma coisa que dá errado lá, aí daqui a pouco, quando passa a ira, quando passa a raiva, assim, André, aí daqui a pouco eles começam a me imitar, a tirar sarro de mim, que viu que abaixou, ele sabe que na hora, se mexer, aí é soco, pontapé, facada, tiro e paulada, e não tem jeito. Brincadeira. Maracujina, né? Meu amigo, né? É Rivotril mesmo, maracujina não faz mais efeito, né? É Rivotril. Olha só o conselho que no Evangelho de Mateus, capítulo 18, dá para a gente aprender a elevar a comunhão. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, sério. Eu não quero que ninguém vá embora dessa igreja. Eu queria que viessem pessoas para cá. Mas se um dia você tiver que ir embora, que seja assim por um motivo: pastor, eu amo esse lugar. Olha, se eu pudesse, ficaria. Mas eu estou mudando lá para Caçapava do Sul. Não tem como, não é nem Interlagos, é Caçapava do Sul, é outro estado. Eu vou te abençoar com muita alegria. Mas nunca sai desse lugar e fala assim: ah, pastor, eu saí, sabe o que é? Eu queria cantar nesse microfone, me deram esse. Eu queria pregar, mandaram eu limpar. Eu queria limpar, me mandaram pregar. Sabe, não faça isso não. Priorize a comunhão, estar um com o outro. Sabe, vida de igreja não pode se resumir apenas no momento de culto. Sabe, vai na casa do seu irmão, vê como é que ele está. Vai lá, dá um abraço nele, passa. Não tem dinheiro? Ó, passei aqui, meu amigo, vou dar um pirulito para você. Eu não posso, sou diabético. Então dá para mim, eu chupo, depois eu trago outra coisa para você. Se não puder ir, liga. Se não puder ligar, né? Pega o WhatsApp. Ei, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Né, irmão Neide? A irmã Neide não estava boazinha esse dia, né? Está sarando, né? E o irmão José Nandose, como é que está, irmão? Porque comendo eu sei que você está, né? Sua mãe falou: parar de comer, você não parou, não. Mas está melhor, meu irmão? Está melhorando, né? Vai lá fazer liga para ele, faz uma visita. Como é que está vocês? Pergunta. Priorize a comunhão, o relacionamento. Mateus 18, 21, 22, eu encerro, que diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: ô Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Eu já estou achando é muito, hein? Eu estou aqui interpretando Pedro, tá? Porque Pedro era meio... Não sei se ele falou desse jeito, mas talvez por ser Jesus ele deu uma maneirada, mas às vezes sendo Pedro, nem com Jesus ele maneirava. Até 7 vezes? Aí Jesus olha para ele e responde: ô Pedro, eu tenho uma má notícia para você, amigo. Não é só 7 não. Bota 7 nisso, amigo. É 70 vezes 7. Se você tiver que perdoar a mesma pessoa no mesmo dia 490 vezes, faça isso. Eu sei que você vai dizer isso. Eu também concordo com você, eu acho muito. Eu não sei se eu consigo perdoar 7. Mas sabe o que Jesus está ensinando aqui? Olha, o que tem que prevalecer é o amor um pelo outro. Porque todo mundo vai errar, todo mundo vai falhar, de um jeito ou de outro. Quem estava ontem lá na igreja vai lembrar da palavra que o Senhor nos deu em Tiago, diz assim: todos nós tropeçamos de diversas maneiras.
E aquele que não tropeça no falar, esse homem é perfeito. Quando eu li esse versículo, eu falei, bom, esse homem não sou eu, porque eu não tropeço, eu tomo tombo no falar, eu dou cabeçada no chão, eu quebro cotovelo no falar, eu me perco às vezes. Mas nada que não seja impossível de restaurar. O pastor Clebson está aqui, a gente tem a nossa reunião de sexta-feira, nosso encontro, melhor dizendo, entre os pastores. Às vezes o bicho pega, não, pastor? O bicho pega, chega no final, não tem aquele negócio, paz, meu pai, tudo machucadinho, é um beijando o outro, só não pode beijar na boca, não pode. Casar, homem, hétero, então, beijo, está tudo certo, não tem. Porque o que é mais importante para nós, sabe, não é como o outro está pensando, ou o que ele falou, o mais importante é a pessoa. Se você for olhar para mim, para minha esposa, é água e vinho, é água e óleo. Vinho ainda dá um jeito de misturar, é água e óleo, muito diferente. Mas eu me apaixonei por essa mulher, e ela ficou doida por mim também, não teve jeito, entendeu? O que eu posso fazer, né? E muitas vezes a gente dá aquelas arranhadas, daqui, você pode ver que não é gatinho não, né? Você vai ter até o despertar da leoa, você vê quem quer em frente lá em casa. Se eu não for o leão, meu amigo, a leoa lá é chapuletado de um lado, chapuletado do outro, então eu tenho que me pronunciar, né? Manter a juba, pentear a juba e falar, opa, leão, aqui sou eu. Você pode ser a leoa, mas o leão aqui sou eu. Promete uma coisa para mim. Se algum dia você tiver um problema com alguém aqui, e até comigo, que você pode ter, faça aquilo que Mateus disse. Se algum irmão pecar contra você, vai lá e fala com ele. Não sai contando para os outros. O pastor falou um negócio para mim, pareceu aquela resposta de Jesus para aquela mulher que tinha a filha que estava doente. Não vou tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos, não, sai daqui. O pastor foi grosso, e pode ser que eu seja. É meio difícil, mas pode ser que eu seja. Se você me pegar de pá virado um dia que alguma coisa está errada, sabe? Não recebi, o carro quebrou, entendeu? Eu queria comer almôndega e vieram fazer almoço só no outro dia, não deu certo. Aí você pode me pegar meio de pá virado, mas não vai sair contando para os outros. A Bíblia diz assim: se alguém pecar contra você, não conta o que o outro fez, vai lá e fala para a pessoa. Falou, vem aqui, ô Gustavo. Vou tomar o Gustavo, que não tem nem como você me fazer alguma coisa. Me perdoa, fui eu que fiz, tá? Me perdoa, filho, fui grosso com você. No Marquinhos já faz 2 semanas a gente conversar sobre o meu programa. Você me perdoa? Não está perdoado, é isso aí. Me perdoa, porque você vai ter que me perdoar nas 7. Dependendo do tempo que você ficar aqui, o tempo que Deus permanecer que eu viva, é muito tempo que você tem que me perdoar. Não vai ser fácil, mas vai ser possível. Vai ser possível. E sabe o melhor de tudo? É que assim sendo, o Emanuel estará conosco todos os dias da nossa vida. Emanuel sempre estará conosco. Pode colocar, filho. Eu montei um acróstico mais uma vez para vocês, tá? Se vocês depois quiserem tirar uma foto para guardar, para lembrar da mensagem, mas está sempre lá guardado no YouTube, né? O Deus conosco, o Emanuel estará sempre conosco enquanto nós nos esmerarmos no aperfeiçoamento. Diga para você mesmo assim: Senhor, eu não aceito ser amanhã quem eu fui hoje. Não aceito. Amanhã eu posso chegar amanhã e não ser aquilo que eu serei depois de amanhã, mas no entanto eu não quero ser aquilo que eu já fui. Eu quero estar aperfeiçoado na santidade, no amor às pessoas. Eu quero me aperfeiçoar dia após dia, ao ponto de chegar numa hora e falar assim: estou caminhando rumo à maturidade. Falar como o apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha chegado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão adiante de mim e prossigo para o alvo. É isso que eu estou fazendo. Amanhã, na hora que você chegar, você falar assim: bom Senhor, já vou te avisar, me ajuda, porque amanhã eu não quero ser quem eu estou sendo hoje. E quando chegar depois de amanhã, você diga a mesma coisa: Senhor, eu não quero continuar sendo quem eu sou hoje, eu quero ser melhor amanhã, que o teu Espírito me capacite. Eu quero ser aperfeiçoado, principalmente no amor. E sabe quando é que você vai ser aperfeiçoado no amor? Quando aparecer um bicho de porco na tua vida, quando aparecer aquele cara encardido, sabe, chato, é para treinar o seu amor. Na hora que ele ficar falando assim: eu não gosto de você, eu falei: não tem problema, foi você que Deus enviou para eu amar. Eu sou seu inimigo. Agora que melhorou, agora que vai ficar bom mesmo. A Bíblia diz que eu tenho que amar os meus inimigos. Você é o cara que Deus colocou na minha vida.
Você pensa que você vai aperfeiçoar namoro, Deus colocando só a pessoa legalzinha do teu lado? É nada, vai colocar os bichos de pé. Vai, que é para treinar você. Emmanuel sempre estará conosco enquanto nós mantivermos o cuidado um pelo outro. É entender que muito mais do que Deus realizar os meus sonhos, embora Ele possa realizar, muito mais do que eu sou um sucesso e vou alcançar o sucesso, é o saber que em condição encontro o meu irmão, a minha irmã, e que eu possa, nesse processo, cooperar com ele, ajudar ele, para que ele chegue no mesmo lugar que eu estou querendo chegar, de alcançar o sucesso ou de realizar o sonho. Talvez o sonho dele depende da sua participação. Emmanuel sempre estará conosco, meus irmãos, enquanto nutrirmos o mesmo modo de pensar. Você está aqui no Ministério Lagos? Então vamos pensar como a gente tem ensinado aqui. Tem um só pensamento, inclusive no que diz respeito aos valores do reino. Lute por isso, para que não haja divisão entre nós, porque onde há divisão, meu irmão, o negócio não vai, fica travado. E por último, Emmanuel sempre estará conosco enquanto elevarmos a comunhão ao primeiro nível. Eu quero que você vá para a sua casa pensando nisso. Deus conosco estará conosco todos os dias da nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação. Ele vai estar conosco, mas nós precisamos nos esmerar no aperfeiçoamento. Ele vai estar conosco, mas enquanto nós mantivermos o cuidado um pelo outro. Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, desde que nós venhamos nutrir o mesmo modo de pensar. Emmanuel estará conosco quando nós elevarmos a comunhão um com o outro num nível superior. Seja mais importante do que a pessoa é querida ou não é querida por você, mas o importante é que você tenha comunhão com ela. Amém? Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Eu gostaria de